Estamos ao vivo! Vambora! Vambora! Essa live está sendo gravada e depois eu vou disponibilizá-la no YouTube. Nós estamos em uma sequência de lives. Ó, cliente já começou a mandar mensagem, a gente já silencia as notificações. Você que está vendo no YouTube, já se inscreve, dá um like e eu quero que você comente qual foi a maior transformação, o maior código que você já pegou até então. Boa noite a todos que estão entrando. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Quero que você compartilhe essa live para uma pessoa, se fizer sentido para ela esse tema. Não é para mandar para 10 pessoas, para 20 pessoas, é só para uma pessoa que você sente no coração que esse tema vai fazer a diferença na vida dela na noite de hoje. E o tema de hoje é como as suas emoções definem o ambiente. Bora começar? Acabei de correr 10 km com o Lucas. O Lucas está aqui do meu lado. Acabou de entrar aí na live, né? Forte e corajoso. Acabamos de fazer 10 km. O que eu quero dizer com a gente ter feito 10 km? Corremos 10 km, né? E é muito engraçado porque hoje eu não iria fazer 10 km. Hoje eu estava pensando em fazer 5. Hoje, de acordo com os horários e tudo mais, a gente chegou 10 minutinhos atrasados na live de hoje, mas de acordo com o horário não faria sentido eu correr 10 km hoje. Mas por que isso foi transformador? Justamente por conta dos ambientes que a gente constrói. E esses ambientes, eles são construídos a partir de emoções. Digita aí. O ambiente que eu vivo é as minhas emoções. Todos nós vemos o mundo com os nossos próprios olhos. Um exemplo muito massa que eu gosto de dar é que se você mostrar uma criança para 100 pessoas, todo mundo vai olhar e vai falar assim, é só uma criança. Agora, se você mostrar essa criança para a mãe dela, ela vai olhar e vai falar, esse é o meu filho. Então, a sua realidade ela é percebida a partir das suas crenças e a partir das suas emoções. O Bora Correr mandou aqui, qual o seu tempo? Cara, eu tô enferrujado, tô acima do peso. Ano passado eu tava correndo bastante, agora eu tô retomando as corridas porque tem a maratona de São Paulo aí em julho. Fiz em 1 hora e 9 minutos, cara. Então assim, em comparação ao ano passado, é um tempo que não é tão bom. Tô feliz porque em relação a esse ano, né, em relação às minhas últimas corridas, esse foi um dos meus melhores treinos de 10 km, né? Foi bem top aí. E bora que é só o começo. Mas por que eu consegui correr 10 km? Foi o melhor dos tempos aí dos últimos treinos. Justamente por conta deu baixa conexão aqui. Você que está vendo no YouTube, não se esquece, dá o like aí. Voltando, deu baixa aqui de conexão. Mas o que influencia eu ter feito 10 km um pouco abaixo do tempo que eu geralmente faço nesses últimos treinos meus? Justamente a emoção que carregou esse treino. Por eu estar multiplicando talento, o Lucas que está ali atrás acompanhando a live presencialmente. E o Lucas, ele já corre, né? Ele é magrinho e tudo mais, então ele é sagaz, ele é muito veloz e ele tem muita resistência. Mas a gente criou um ambiente em conjunto e rolou um negócio muito massa na corrida de ontem que foi semelhante a isso. A corrida de ontem eu estava correndo sem o Lucas e estava esgotando minhas forças na chegada para casa e daí tinha uma outra pessoa correndo. E daí eu colei nela e existe um campo energético que a gente não consegue ver aos olhos, mas a gente consegue sentir. É um campo almático em volta de 7 metros ao redor do nosso corpo. Que as nossas células emitem energia e tudo mais, e pessoas que estão num campo, né, de 7 metros ao nosso redor transmitem, absorvem, né, um pouco da frequência que a gente está exalando. E essa pessoa ela estava num ritmo muito bacana. Eu colei nessa pessoa e daí eu consegui sustentar melhor o tempo que eu estava fazendo a corrida. Falando em corrida, sempre que eu falo de corrida, chega o Luizão. Acabei de correr. O Bora Correr mandou assim, treina as pisadas e elevação das pernas. Com certeza, todo treino é de extrema importância. Treino de resistência, treino de mentalidade, treino de técnica, né? Treino de mobilidade, alongamento, tudo isso são coisas que contribuem. Mas se a gente for retomar, um dos maiores fatores que fez com que ano passado eu vivesse um grande romper, principalmente na área do esporte, correndo 2 maratonas, 9 meia maratonas, foi justamente os ambientes que eu me inseri, e esses ambientes geraram emoções em mim. E essas emoções
foram moldando a minha realidade. Se eu disser para vocês hoje que vocês vão ganhar 1 milhão, ganhar não, que quem ganha é ou herdeiro ou criança ou mendigo, mas que vocês vão fazer 1 milhão de reais no próximo ano, dentro dos próximos 12 meses, vocês vão fazer 1 milhão de reais. Comenta aqui se vocês acreditam nisso. Comenta sim se você acredita que você vai fazer 1 milhão de reais nos próximos 12 meses e comenta não se você não acredita que você consiga fazer 1 milhão nos próximos 12 meses. Quero saber aqui de vocês qual que é a frequência aqui dessa live. Justamente porque as pessoas que elas têm uma carga energética diferente, as pessoas que elas têm mais conhecimentos, que elas têm mais estrutura para poder absorver justamente um alto impacto energético, no caso, movimentar, fazer 1 milhão de reais em 12 meses, elas têm uma estrutura mental diferente. Por essa estrutura mental ser diferente, o ambiente ao redor dessas pessoas é diferente. A visão de mundo dessas pessoas é diferente. A crença dessas pessoas é diferente. Paulo, mas se todos os seres humanos são feitos da mesma matéria, como que eu consigo moldar as minhas emoções? Mudando de ambientes. Nós vamos fazer uns milhões. É isso aí, Luizão. A gente vai transformar muitas vidas, a gente vai resolver muito problema, a gente vai mudar a nossa estrutura para suportar fazer 1 milhão aí nos próximos 12 meses. Bora que vai ser poderoso quem estiver nessa jornada. Tem que aumentar a frequência, tem que aumentar a pressão, que é só o começo. Pessoal, se todos têm a mesma composição, como que você consegue mudar sua carga energética? Primeiro, você consegue mudar sua carga energética aumentando a frequência. Frequência nada mais é do que pulsos em intervalos de tempo. Se você tem mais pulsos em um curto intervalo de tempo, justamente quando a gente fala que a frequência cardíaca está alta, nada mais é do que um coração pulsando muito rápido em um pouco espaço de tempo. Se a sua frequência está alta, se você está disposto, se você está indo para cima, se a sua frequência está subindo, você vai ter que ter capacidade para aguentar a pressão. Se uma pessoa que não tem capacidade de aguentar essa frequência, vou dar um exemplo da academia, trazer mais para o mundo tangível, sair um pouco do mundo das ideias. Se você começa a treinar hoje, na primeira semana você não vai estar conseguindo carregar 100 quilos num supino. Você precisa empilhar a pressão, você precisa aumentar a sua frequência, você precisa de uma série de fatores para que você consiga mudar a sua realidade. E um desses fatores decisivos, ele é emocional. O controle e a gestão das suas emoções, algo que eu treino todos os dias. Cada dia mais a gente busca melhorar isso, óbvio, estamos todos aprendendo aqui, mas que é um fator decisivo. Ano passado, os resultados que eu tive no atletismo, no caso aí do triatlon e da corrida, vieram em grande parte por conta das emoções e eu acessei essas novas emoções, acessando novos ambientes, aumentando a minha estrutura, empilhando pressão e daí sim aumentando a frequência. Por isso que eu consegui aguentar. Hoje, se eu só aumentar a frequência, com o corpo que eu tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a frequência de treinos que eu tenho hoje, eu não vou suportar. Então comenta aqui, para suportar o processo eu preciso aumentar a estrutura. A Raquel, minha mulher, minha futura esposa, ela mandou aqui. Qual vai ser a sua preparação para a maratona? Vamos lá, para a maratona. Fiz 10 km ontem, fiz 10 km hoje. Quero no final de semana fazer mais meia maratona. A gente tem aí 27 dias, né? 26 dias basicamente, que seriam aí 3 semanas e meia. Cada uma dessas semanas eu quero fazer um treino longo a cada intervalo de semana. Então, por exemplo, eu quero fazer uma meia maratona agora esse final de semana, uma meia maratona no próximo final de semana e outra meia maratona no próximo final de semana, porque na outra semana já seria aí a maratona de fato, né? Então, estou organizando em relação aos treinos, estou aumentando a frequência, estou aumentando aí a disposição para os treinos, estou aumentando carga energética e para isso tem que acessar ambientes. Se você não tem capacidade de acessar ambientes, você pode acessar eles ou pagando ou gerando seus próprios ambientes. O Lucas está aí atrás, dá um oi aí, Lucas. Lucas tá moído, acabou de fazer 10 km comigo. E a gente fez juntos porque a gente aumentou a frequência, a gente aumentou a robustez do treino, a gente colocou pressão, empilhou pressão, fez gestão das emoções, porque eu tava cansado pra caramba nesse final. Mas eu tive que dar um tiro final. A gente tava na rampa final porque eu sabia, se eu não der um tiro nessa rampa aqui pra chegar em casa, eu sei que eu vou demorar mais, eu sei que eu não vou conseguir iniciar essa live a tempo, vai atrasar muito. Eu já atrasei um pouco, mas se eu não tivesse dado esse gás final, não ia dar tempo. E a gente empilhou
a gente empilhou pressão, aumentou a frequência, a gente já vem treinando, aumentando a estrutura para suportar aí um treino de 10 km que foi num ritmo muito, muito top aí, em comparação aos últimos treinos, porque em comparação ao último ano, né? Deu baixa conexão, vamos aguardar rapidinho. Bora aumentar a pressão, bora aumentar a pressão que nem a internet tá aguentando. A internet tá dando baixa qualidade aqui, mas tá tudo certo, estamos de volta. Mas é isso, a gente tem que aumentar a pressão. Para a gente aumentar a pressão, a gente precisa aumentar a frequência. Para aumentar a frequência, a gente precisa ter robustez, a gente precisa ter bagagem, a gente precisa ter estrutura para suportar isso. Se você for analisar isso numa gestão empresarial e te derem hoje 100 mil reais na empresa de vocês, vocês conseguiriam investir da forma correta 100 mil reais? Hoje eu, na minha estrutura, na minha infraestrutura, eu não saberia onde investir 100 mil reais da forma mais sábia possível. Por quê? A minha empresa hoje não suporta um investimento de 100 mil reais. Porque eu não tenho estrutura comercial tão forte, eu não tenho estrutura de RH tão forte, eu não tenho estrutura operacional tão forte. Eu estou saindo do empresariário, estou desenvolvendo, estou multiplicando talentos, estou aumentando, né, a definição de processos, empilhando pressão, porque as coisas nos próximos meses vão mudar, vão melhorar. Mas de acordo com a sua realidade hoje, você pode só trocar os números, você pode só trocar o ambiente. Hoje, talvez 100 mil reais fosse um fator que quebraria a sua empresa. Hoje, talvez se você recebesse uma alta carga energética, fosse um fator decisivo para fazer você quebrar. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Vocês têm capacidade, vocês têm robustez para aguentar um aumento de pressão? Essas lives aqui é um empilhamento de pressão. A gente já está aí no 5º dia consecutivo e qual que é o objetivo? A gente criar um ambiente próspero para isso. A gente conseguir empilhar pressão, a gente conseguir ganhar robustez, a gente conseguir ganhar repertório, a gente conseguir trazer transformação de vidas. Que essa live traga uma palavra decisiva para sua mudança de mentalidade. Que hoje essa live seja um ambiente seguro para você desenvolver emoções em relação aos objetivos que você quer alcançar. Porque não tem como você viver nos ambientes errados e você querer atingir os objetivos que você julga correto. Toda vez que eu vejo notícia ou que eu converso com certas pessoas que estão no círculo de intimidade ainda hoje, às vezes a minha frequência baixa. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma realidade, um ambiente tão complexo, tão difícil, tão sofrido, tão vitimista, tão preocupante, tão assustador, tão aterrorizante, que ela traz aquilo para a realidade dela e a realidade dela acaba sendo a visão dela sobre o tema, as crenças que ela carrega. Ah, mas o governo tá ruim. Se o governo tá ruim, você tem que dobrar o esforço. E se o governo tá bom? Se o governo tá bom, você triplica o esforço. Ah, achei que no governo bom você ia falar pra gente reduzir o esforço na metade. Não, pô. Vocês têm que aumentar a pressão. Vocês têm que construir o ambiente de vocês. Se o governo mudou a forma de atuar, vocês têm que mudar a forma de governar vocês. Se o governo tá lá fazendo as coisas deles, vocês têm que fazer a obrigação de vocês. Independente do que aconteça, vocês têm que cuidar da vida de vocês. Vocês têm que empilhar pressão, vocês têm que multiplicar talentos, vocês têm que transbordar. Vocês precisam ir para cima e vocês precisam ter objetivos claros. Eu sei onde eu quero chegar esse ano. Eu obtive essa clareza de onde eu quero de fato chegar esse ano só na metade do ano. Ah, Paulo, mas você acha que tá tarde demais? Não, nunca é tarde para você empilhar pressão. É tarde para quem não começou ainda. É extremamente difícil para quem olha de fora. É totalmente desafiador, tão desafiador que as pessoas mais próximas, às vezes quando querem proteger, acabam até jogando contra o seu time. Porque elas acham uma loucura as coisas que você está fazendo, a pressão que você está empilhando. Eu lembro quando eu comecei a correr, que a minha família, sempre que ela ia me motivar, que ela ia me incentivar, ela virava para mim e falava assim: ai, não aguento como que você judia do seu corpo. Mas judiar do meu corpo era o jeito que eu estava obeso antes. Era o jeito que eu descontava os meus vícios em um hábito negativo, de uma compulsão alimentar. Óbvio, dei uma engordadinha nos últimos meses, porque não estava treinando com uma alta frequência. Caiu aqui a conexão. Calma aí, deixa eu ligar a internet móvel, porque não pode cair de novo não, senão a gente vai perder muito fluxo.
Aí, agora voltou a conexão, vamos com tudo. A gente tem que saber resolver problema rápido. O Wi-Fi tá dando pau? Não, vamos no 4G aqui, eu não quero nem saber, eu vou empilhar pressão sem parar. Ah, se eu engordei nos últimos meses, significa que eu não tava empilhando pressão. Significa que eu não tava com uma carga energética alta, eu não tava com robustez, eu não tava com capacidade, eu não tava com emocional, principalmente eu não tava com foco em resolver a situação. E mais do que isso, quais ambientes que eu tava frequentando? Esses ambientes estavam sendo propícios e incentivadores na parte de prática de exercício físico? Quando eu ando com o Luiz, eu ando com o cara, não tem como ficar parado, pessoal. O cara, ele tem uma carga energética, ele tem um tônus vital, ele tem uma energia tão forte que quando você anda do lado dele, você olha pra ele e fala assim, meu Deus, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Alguma coisa eu tô fazendo errado. Alguma coisa, eu sei, gera desconforto a presença do cara. Perdão, desconforto não, gera confronto. Porque o cara, ele é tão bem resolvido em múltiplas esferas, ele viveu uma metanoia tão forte, e ele tá vivendo um momento de empilhamento de pressão tão forte, e a gente vai multiplicar, exponencializar isso, que vocês precisam ver. É algo impressionante. Tanto é que eu comecei a correr porque eu vi um empilhamento de pressão dele nos stories, nas postagens dele de rede social. O que aconteceu? Ele postou que correu 5 quilômetros, depois que correu 10, depois que correu 21, depois que correu 30 em Fernando de Noronha. Depois, quando ele correu 42 quilômetros no Natal de 2023, eu falei assim, irmão, você empilhou pressão pra caramba. 2024 a gente vai correr uma maratona juntos. A pressão dele foi tão forte que não aguentou, a matéria dele transbordou, superabundou, a carga energética dele pelas redes sociais chegou até mim e eu não fiz uma maratona em 2024, eu fiz 2. E 9 meias maratonas. E a gente teve junto, a gente fez até triatlon, e a gente foi pra cima e rasgou tudo e começou a empreender juntos. Mas por quê? Porque a carga energética do cara foi muito alta. Hoje a gente está retomando esse empilhamento de pressão. A gente está se reencontrando. A gente está aumentando estrutura. Por quê? A gente também precisa dos momentos de pausa onde a gente olha de fora. Opa, será que é isso mesmo que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo? Se eu parasse hoje a frequência, o que eu estou sentindo no meu coração? Como que eu estou lendo as minhas emoções? Como que eu estou lendo os ambientes ao meu redor? Eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que demitir cliente por conta dos ambientes negativos que estavam sendo gerados. Ah, mas é por causa de dinheiro. Óbvio, quando a gente está no momento inicial, principalmente no empreendedorismo, a gente às vezes coloca o boleto muito à frente do propósito. E isso está errado. Quando a gente coloca o dinheiro à frente do propósito, a gente vira escravo do dinheiro. E a gente tem que tirar o dinheiro do trono, a gente tem que colocar o propósito na frente, porque a transformação de vidas, o impacto que você vai gerar na sociedade e justamente você sentir prazer, aquele tesão naquilo que você está fazendo, que vai gerar transformação real na vida das pessoas, que vai gerar transformação real financeira. As sementes que você planta hoje, tem semente que você vai contar. Perdão. Tem semente que você planta hoje, que você vai colher. Pra você ver, a frequência tá tão rápida que a boca não consegue nem acompanhar a linha de raciocínio do pensamento. O negócio tá doido, pessoal. O transbordo tá vindo forte aí. Vai vir um empilhamento de pressão nos próximos dias que vocês vão ter que aguentar. Se vocês fizerem a conta, tem semente que vocês plantam hoje que vocês vão colher daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. Vocês sabiam que a semente de tâmara, quem planta ela não vai colher ela? Porque é uma semente que demora 70 anos para dar fruto. Você que está vendo essa live, você que está empilhando pressão, você que você está aumentando a frequência, comenta aqui, 70 anos. 70 anos. E eu quero trazer também um transbordo justamente sobre emoções, de um livro que eu tô lendo, Presente do Meu Amor. E é um livro muito massa. O nome do livro é Quando as Coisas Não Saem Como Você Espera. Como encontrar esperança em tempos difíceis. E tem um trecho aqui que eu marquei, eu tô lendo esse livro um pouquinho por dia, e teve hoje uma parte que eu li que foi muito massa. Toda live que eu tô trazendo aqui para vocês, ela vem de uma reflexão de um momento do meu dia, de um momento que eu tive um grande insight, um grande aprendizado, e eu tento trazer isso daqui de uma forma mais digerida, com base na minha perspectiva, com base na minha visão, na minha realidade. Óbvio, se faz sentido o caminho que eu estou seguindo, desenvolvendo no empreendedorismo, desenvolvendo na parte física, na parte de relacionamento, na parte de finanças, na parte de mentalidade, na parte espiritual, se faz sentido o caminho que eu estou seguindo, então anota que esse código que eu peguei foi o que gerou o tema da live de hoje. Deixa eu só achar, porque a forma que colocam aqui é muito massa. Aqui, ó. Perfeito. Pessoal, se liga nessa parte. Esse é o tema que gerou a live de hoje. Suas emoções definem
o ambiente. Há um ditado coreano que diz: alegria compartilhada é alegria em dobro. E tristeza compartilhada é tristeza pela metade. Pessoal, esse código é muito forte. É muito forte. Para vocês viverem uma transformação genuína, vocês precisam de querer parar de apagar o passado. Quando a gente vê alguns líderes na internet, coaches, palestrantes, mentores, falando sobre ressignificado, nada mais é do que dar um novo significado, é justamente isso. Quando você se sente confortável em abrir realmente as suas tristezas e parar de remoer elas dentro de você, você vê que ela começa a se diluir e você começa a ser curado daquilo que você consegue abrir o seu coração a respeito. Liberar perdão. E as alegrias, as bênçãos que você compartilha. Esse código eu peguei com o Luiz, uma vez que a gente estava numa palestra do Paulo Machado, em um evento que a gente participa, em um movimento, perdão, uma comunidade que a gente participa, do Homens de Honra. E o Paulo Machado ele falou um código muito forte. Toda vez que você relembra uma bênção, você traz de volta para a realidade o sentimento do milagre. Pessoal, quando a gente fala sobre gratidão, sobre ser grato, é justamente a gente trazer essas emoções, é justamente a gente trazer essa frequência para o momento presente. Tudo que envolve a metafísica, tudo que envolve aquilo que é intangível, quando a gente traz para a realidade, quando a gente traz para o momento presente, a gente vive as emoções em relação àquilo. Então, se você está em um ambiente de negatividade, se você está em um ambiente que as pessoas não querem saber de prosperidade em todas as áreas da vida, relacionamento, finanças, espiritualidade, parte física, se você está em ambientes onde isso não é falado, onde isso não é transbordado, infelizmente você vai ser moldado pelos outros ambientes onde falam mal dessas coisas. Onde justamente é um ambiente que só fala sobre notícias ruins. Pessoal, se você liga a TV, é o maior transtorno que existe. Você vai ver os casos mais absurdos em todas as esferas. É marido que mata mulher, é amante que esquarteja o outro, é mãe que mata filho. É o terror. Só que eu escolhi não viver nessa realidade. Eu escolhi fugir desses assuntos. Porque se eu deixo esses assuntos permearem na minha vida, esses assuntos eles têm um poder muito forte, emocional, de me impactar negativamente. E daí, como é que eu vou dizer que eu tô com a mente sã ou que eu consigo dar o próximo passo se eu tô preso a ambientes que só falam justamente das coisas negativas das quais eu quero me afastar? Se você tem repulsa, se você tem nojo de uma situação, você vai se afastar dela. Agora, se você tem desejo de prosperar, de você correr, por exemplo, tem aqui o Bora Correr, tem o Luiz, o Forte e Corajoso. Se você tem uma frequência que você quer aumentar, que você quer expandir, você precisa sentar em mesas e estar em ambientes onde as pessoas têm uma frequência maior que você. Onde as pessoas estão há mais tempo de estrada que você. Onde as pessoas têm mais horas de voo, mais horas de prática do que você. Esses dias atrás eu fui visitar o meu pai, minha mulher estava comigo e foi engraçado. Que eu estava falando algumas coisas sobre finanças e tudo mais, e meu pai falou assim: Pedro, cuidado, né? Que às vezes você se ilude demais e tudo mais. E eu parei para refletir, eu falei: pai, você tem razão. É uma ilusão porque é a minha crença. Mas sabe por que é a minha crença? Por conta dos ambientes que eu vivo. Se eu ando com 5 multimilionários, eu vou ser o próximo. Da mesma forma que em um momento de depressão da minha vida, eu andava com 5 drogados e eu era o sexto. Eu andava com 5 bêbados e eu era o sexto. Eu andava com 5 idiotas e eu era o sexto. Se você está em um ambiente onde as pessoas não falam de Deus, onde as pessoas não falam sobre as bênçãos que elas vivem, onde as pessoas não falam sobre ter um relacionamento próspero, onde as pessoas não falam sobre prosperar financeiramente, prosperar em todas as áreas da vida, você vai acabar cedendo a ambientes negativos. Ó poderosa aí! Ó minha sogra aí, que bênção! Seja forte e corajoso. É top demais, é top demais. Pessoal, lembrem-se sempre, novos ambientes, você vai conhecer novas pessoas. Quando você conhece novas pessoas, você tem novas ideias. Essas novas ideias geram uma frequência com base no conhecimento que você já tem. Isso gera novas emoções,
geram novas possibilidades e essas emoções geram novas ações. Emoção é igual a ação. Se você vai tomar uma decisão, não tome uma decisão quando você está com alto impacto de influência emocional. Não tome uma decisão muito importante nem quando você está muito feliz, nem quando você está muito triste. Sábado vai ser meu primeiro pódio. Rapaz, eu não sei. Cara, eu não tô reconhecendo aqui da sua foto. Não sei se você já me segue faz tempo, mas eu quero acompanhar. Eu quero acompanhar, seja forte e corajoso. Depois quero te conectar com o Luiz. A gente faz umas corridas também a cada 15 dias lá no Parque Vila Lobos. Não sei se você é daqui de São Paulo. E vai ser top te ver por lá, cara. Vai ser top de verdade. Tem um amigo meu que me chamou aí pra correr 30 km esse final de semana. Eu falei, não tô com capacidade. Sabe por quê? Não empilhei pressão o suficiente e não tô com infraestrutura para suportar essa pressão. Se você vai trocar de ambiente, você tem que trocar para um ambiente que é o próximo passo. Porque às vezes se você senta em uma roda, em um ambiente, em uma mesa, que é extremamente disruptiva, que é um nível muito acima, você não vai conseguir alcançar. E se você não consegue alcançar, a diferença entre expectativa e realidade te frustra muito. Hoje, se eu for dar largada numa corrida, eu não posso dar largada no time de elite. Não sei se vocês sabem, quando tem corridas oficiais, existem, como é que fala? Não é batalhões, seriam tipo divisões, né? Onde cada um corre em uma certa velocidade. E o primeiro a dar largada, o primeiro grupo a dar largada, é o grupo que é, mano, guepardo, os caras voam, desliza no asfalto. Se você não tiver capacidade de aguentar pressão e largar junto com esses caras, você não vai aguentar a pressão e você vai chamar daquilo que vai acontecer com você, aquilo que a gente chama na corrida de quebrar. Você vai quebrar na corrida. E daí você não vai conseguir terminar a corrida. Então presta atenção. Se você quer se conectar a pessoas, se conecte a pessoas que estão no próximo nível, não 10 níveis à frente. Porque a diferença de realidade de assunto vai ser muito diferente. A diferença de frequência, a diferença de impacto que a pessoa vai gerar na sua vida vai ser muito estrondosa. E você não vai ter infraestrutura para sustentar isso e vai ser uma diferença de realidade muito forte. O que você pode fazer é se conectar com pessoas que estão num nível muito acima, mas perguntar o que elas fariam no seu próximo passo. Qual que é a visão delas sobre o seu próximo objetivo? Porque daí sim faz sentido, você vai extrair as melhores respostas. E lembrem-se sempre, é a mente quem define a sua realidade. Se você está desanimado e você está deitado na cama, nunca, nunca, nunca que você vai tomar a decisão de sair da cama para treinar. Você tem que tomar a decisão de ir treinar quando você está na academia. Porque se você tomar a decisão de mudar de vida quando você estiver na cama, sinto muito. Vai ser tarde demais. Você tem que primeiro se colocar em movimento. Primeiro acessar novos ambientes, novas pessoas, novas ideias que geram novas emoções, que geram novas ações. E essas ações geram novos resultados. Sábado vai ser meu primeiro pódio? Sim, sigo fazer tempo. Sou do Pará. Caraca, você é do Pará e me segue faz tempo, cara. Que bênção te ver por aqui. Que bênção de verdade. Bora fazer uma live juntos, hein? Os códigos da corrida. Quero fazer essa live depois que você pegar esse pódio, hein? Gosto de largar com a elite nos primeiros km. Você até sustenta. Depende, né? Não te conheço, não sei o nível que você corre. Eu já larguei com o pessoal assim, da elite. Eu sei que eu consigo sustentar por 3 minutos, porque depois quebra o pace. Tem um amigo meu lá de Macaé, o Isaac. O Luiz estava com ele uns dias atrás, esse último final de semana. O Isaac, ele corre 5 km em 17 minutos. O cara é um guepardo, mano. É uma máquina. Pra vocês terem ideia, meu 5 km mais rápido foi em 22 minutos. 22 minutos e 10 segundos, um negócio assim. O cara, ele fez 5 km em 17 minutos. Ele foi, cara, um míssil, uma bala. Mas por quê? Empilhamento de pressão. O cara treina todos os dias. O corpo dele aguenta estrutura. Se você colocar eu do lado dele, meu Deus, o cara é um palito. O cara é uma vara, a aerodinâmica do cara. O passo dele é mais leve, o esforço que o músculo dele faz para ir para o próximo passo é mais leve. Olha esse código que pesado. O esforço que o músculo dele faz para dar o próximo passo é muito menor do que eu, que estou muito mais pesado que ele e muito menos preparado do que ele.
Se você quer ir para um próximo passo, emocionalmente, você precisa abrir mão daquilo que te deixa pesado. E sabe como que você faz isso? Liberando, pedindo perdão para as pessoas, trazendo um novo significado para situações que aconteceram na sua vida, para traumas que às vezes você carrega até hoje. Porque não é fácil, pessoal. Já teve situações na minha vida que eu carreguei traumas tão pesados que eu não conseguia levantar da cama. E eu ficava me vitimizando ao invés de buscar solução. Comenta aqui. Hoje eu busco soluções. Se você está acompanhando essa live, comenta aqui. Hoje eu busco soluções. O amanhã não existe e o ontem é ilusório. Você só tem hoje para mudar o significado das coisas ao seu redor. Você só tem hoje para tomar a decisão de fazer uma live, para fazer um stories transbordando, para você trazer um conhecimento técnico para alguém, para você impactar uma vida, para você falar de Jesus para as pessoas. Você só tem o hoje, o amanhã é ilusório. O ontem, o passado também é ilusão. Só existe na nossa mente. Depois que começou o celular, as câmeras, teve um choque muito forte, sabia? Na distorção do tempo. Isso é um negócio muito doido. A psicologia diz, né, tem estudos, depois eu posso trazer com mais base qual estudo que é, mas que depois que começaram a gravar os partos, sabe parto, quando a mulher pare o filho? Depois que começaram a gravar os partos, as mulheres tiveram muito menos filhos. Por quê? O cérebro ele tem um próprio mecanismo de defesa que, depois que ele sofre uma dor muito forte, ele apaga aquilo. Ele apaga aquilo. Por isso que as mulheres antigamente, óbvio, existem muitos fatores para isso, tá? Métodos anticoncepcionais, crescimento populacional, mas falando da parte psicológica da coisa, a mulherada antes tinha muito mais filho, justamente porque não era gravado o parto. E quando ela ia ter o próximo filho, ela não se lembrava da dor que é ter um filho. Hoje em dia, como o parto é gravado em alguns casos, a mulher se lembra como que é a dor de ter um filho e ela acaba tendo menos filhos, psicologicamente falando, por conta das emoções que ela guarda de ter gravado isso. E sabe qual que é o problema que muitas pessoas passam hoje em dia? Elas gravam essas emoções na alma e isso acaba deixando uma marca negativa, que elas carregam esse peso emocional até hoje. Às vezes você não perdoou uma dívida. Deixa eu te falar um negócio pra você. Se você tem uma dívida que você não perdoou ainda, você está cometendo um erro horrível. Horrível. A pessoa que você emprestou o dinheiro, ela já usou o dinheiro, ela já desfrutou do dinheiro e ela já tá pedindo dinheiro para outro otário que vai emprestar para ela. Você não empresta dinheiro. Dinheiro é troca de energia, a menos que a pessoa gere valor para você. Falando em gerar valor, olha quem chegou, o Gustavo. Um dos caras que mais gerou valor na minha vida. Um dos caras que mais abriu portas na minha vida. Você não pode dar frutos. Você tem que dar sementes. Você tem que ensinar. Isso meu pai me ensinou muito forte. Pedrinho, meu nome é Pedro Paulo, para quem não sabe. Ele me chama de Pedrinho. Pedrinho, se vier um morador de rua pedir comida aqui em casa, sempre dê. No primeiro, no máximo, no segundo dia. No terceiro dia, você vai ensinar ele a conseguir o próprio alimento. Você vai ensinar ele a ir para cima, a vender bala no semáforo, a fazer o que for para que ele consiga se sustentar. Porque se você quiser sustentar os outros nas suas costas, pode ter certeza, fica muito pesado. Quando você anda com empresários, tem empresário que ele pode ser multimilionário. Ele não tira um centavo do bolso dele para abrir uma nova empresa. Ele faz com que a empresa se pague. Por quê? Porque ele não é burro de carga para ficar levando peso dos outros. Você às vezes está passando por um momento emocional difícil, porque você está levando traumas do passado, você está levando situações mal resolvidas, você não pede perdão para seus pais, você não pede perdão para as pessoas que te devem. Paulo, você está ficando louco, eu vou pedir perdão para quem me deve. Pessoal, eu já pedi perdão para pessoas que fizeram coisas horríveis para mim. Eu não posso abrir isso em live porque é extremamente pesado, mas quando eu tiver imersões e mentorias presenciais, eventos presenciais que estão por vir, eu vou abrir essa situação sem estar gravando, porque é algo extremamente pessoal. E eu não posso abrir isso daqui nas redes sociais. Você tem que pedir perdão. Sabe por quê? Porque é libertador. O perdão é libertador para quem pede perdão. Maior é quem dá do que quem recebe. E você às vezes está levando um trauma antigo, que nem um burro de carga, e você acha que tá o super, né? Nossa, tô com meu ego aqui todo fechado. Às vezes é uma situação de um desentendimento.
Às vezes é um desentendimento com o irmão da igreja, às vezes é um desentendimento com o familiar. Eu pedi perdão para um monte de tio que me sacaneou, que fez um monte de besteira na família. Pedi perdão para eles. E foi libertador. Então, se vocês têm uma tarefa hoje, sempre aqui nas lives eu gosto de dar uma tarefa, de trazer um momento de reflexão, mas também uma atividade prática, porque não adianta vocês só ouvirem, ficarem que nem uns obesos mentais, que se enchem de conteúdo, mas não praticam. Essa live aqui é um transbordo. Então, se eu tô cheio, se eu tô mudando, se eu tô empilhando pressão, aumentando a frequência, eu quero transbordar isso para vocês e que a minha palavra seja uma palavra de confronto. Não é uma palavra de conforto, é uma palavra de confrontamento. Que vocês hoje vão pedir perdão. Talvez a pessoa que vocês precisam pedir perdão, ela não esteja mais presente no mundo físico, mas vocês têm que abrir isso para Deus e vocês têm que pedir perdão para se liberarem no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Depois eu vou trazer mais especialistas no assunto, porque assim, tem gente que tem muito mais bagagem espiritual que eu, e cada um dos temas eu quero trazer pessoas que têm as suas bagagens, as suas experiências, e é bênção demais. Bora correr, mandou aqui. Pedagogicamente falando, concordo com você. É um mecanismo de defesa do próprio corpo. Cara, são tantas situações, o corpo da gente a gente pode estudar por milhões de anos, a gente não vai ter todos os códigos. Tudo que o nosso corpo faz é muito, muito complexo. Por isso que é divino. O nosso corpo é criação de Deus. Toda honra e glória seja dada a Ele. Mas, pessoal, na noite de hoje, se vocês querem realmente ir para um próximo nível emocional, tem uma tarefa. Vocês têm que pedir perdão para aquela bagagem, para aquela pessoa, para aquele cliente, para aquela dívida, para pessoas que te fizeram mal. Vocês têm que pedir perdão. Quando eu pedi perdão, deu muito medo. Pedi perdão para muita gente. Deu medo porque eu não sabia dar resposta. Mas deixa eu te falar um negócio. O perdão é libertador. Maior é quem dá do que quem recebe. E é com essa mensagem que eu finalizo aqui a live de hoje. As emoções moldam o seu ambiente. E se você não renova suas emoções, se você não limpa a sua alma, infelizmente, você está vivendo num ambiente, desculpa a palavra, mas cheio de merda. Limpa isso de uma vez por toda e se desvincula desses pesos, dessas bagagens que você vem carregando, às vezes durante anos. Fechou? Pessoal, essa live está sendo gravada aqui. Para quem não sabe, eu tenho uma produtora audiovisual, está sendo gravado com nossos equipamentos de altíssima qualidade, nosso microfone novo de última geração, nossa câmera top, e depois a gente vai disponibilizar dentro das próximas 24 horas no nosso canal do YouTube, onde a gente está fazendo lives todos os dias. Bora correr? Obrigado, viu, meu irmão? Boa noite. Você é um dos convidados aqui para participar da live, depois você conseguir um dos pódios lá, hein? Ó, depois você conseguir os pódios, pode me ligar, cara. Nós vai gravar story junto. Eu quero que você faça o regaço na sua próxima corrida. Cara lá do Pará. Pra você ver como que o digital te conecta. Com pessoas, às vezes, que, mano, estão do outro lado do país, cara. É bizarro. Meu amor, já já eu te ligo, viu, minha linda? Vou levar o Lucas na casa dele, que ele correu comigo 10 km. Tá cansado, menino. Hoje trabalhou de verdade. Hoje trabalhou de verdade. Vem dar um tchau aqui pro pessoal. Valeu, pessoal. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Um beijão e se cuidem. E bora pra cima!